Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 de Programação para Web 2 e nessa aula a gente vai fazer uma tela de login usando HTML5. Essa aula é uma revisão de Programação para Web 1, mas nessa aula e nas próximas 3 ou 4 aulas a gente vai criar uma tela de login, trabalhar com o arquivo CSS dessa tela e também das telas que vão ser usadas no projeto final, e trabalhar também com as telas de PHP. Então, é importante que você entenda cada passo dessa aula. Se você não entender essa aula, pode voltar e tentar entender novamente, mas mesmo assim, se você não entender, manda um e-mail para o e-mail institucional do professor que ele vai responder. Tudo bem? Então, a gente inicia a aula de hoje abrindo o Dreamweaver, que foi instalado na sua máquina nas aulas aula 1, né, durante a aula 1, a aula passada. Eu vou ensinar como é que cria, né, um arquivo HTML com o Dreamweaver. Tudo bem? Então, estamos iniciando o software aqui. Enquanto isso, vamos lembrar também de mandar um e-mail para o professor pedindo o acesso da pasta Dropbox de Web 2. Todo o código-fonte da aula de hoje e tudo que está acontecendo na aula de programação para Web 2, tá bom? Então, está aberto o Dreamweaver aqui. Eu venho em Arquivo, Novo. E aí vai aparecer essa caixa de diálogo. Eu vou clicar em HTML, eu vou clicar em Criar. Tudo bem? E com isso é aberta uma janela, né? Aqui com o código HTML5 básico, né? Eu vou salvar isso. Como é que eu salvo, né, essa página, né? Eu venho em Arquivo, Salvar como. Bom, geralmente eu salvo no C, no D, mas na máquina de vocês geralmente devem salvar no C. Então cliquem ou no C ou no disco local C ou no disco D para poder salvar. Vou clicar no D, mas pode ser que na sua máquina você tenha que clicar no C. E clique em Nova Pasta. Aí essa nova pasta eu vou chamar aqui de Web 2. Bom, estou criando uma nova pasta aqui. Vou clicar do lado de fora para criar a pasta já está criada. Em seguida, eu dou 2 cliques para salvar, para entrar fisicamente na pasta, né? Para entrar na pasta que eu acabei de criar. E aqui eu vou chamar de aula 2. Então, todo arquivo HTML tem a extensão .html ou .html. Você sabe disso de uma programação para Web 1. Então, aqui eu vou criar a aula2.html. Tudo bem? Então, dentro da pasta do disco D Web 2, vai ter uma página lá dentro chamada aula 2. Tranquilo, pessoal? Professor, a página já está salva, agora eu quero executar essa página. Então, você vem aqui embaixo, ó, na parte inferior direita, e clica aqui, né, em Visualizar. E aqui você tem as opções de visualizar no seu browser, no browser que está instalado. No meu caso, são quatro navegadores, e também tem a opção de você poder executar no teu mobile usando o QR Code. Eu vou selecionar aqui o Google Chrome. E aqui está a nossa página executada, né? Não tem nada porque eu não coloquei nada, mas eu vou ao longo da aula, eu vou explicando para vocês o que vai acontecer. Tudo bem? Bom, vamos voltar para a tela do Dreamweaver, né? Lembrando aqui, HTML e /HTML significa que nós temos um documento que é HTML e precisa ser interpretado pelo navegador da web. O que está em head/head são informações do cabeçalho da página e não vão aparecer na página. São informações como autor, para que a página serve, para o mecanismo de busca da página por parte dos pesquisadores da internet, né, dos buscadores da internet. Então, isso aqui que a gente coloca entre head/head geralmente não vai aparecer na página, a não ser o ícone da página, mas são informações de controle da página. Tudo que vai acontecer na página eu coloco entre o body e o /body. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, H1, que é uma tag
que escreve o texto grande, né? E aí é H1/H1. Tudo que está entre essas duas tags, o texto vai aparecer com maior tamanho de formatação, né? E clico aqui, visualizar no canto inferior direito. Ele pergunta se você quer salvar a sua página. Lembrando, toda vez que a página não tiver salvo, aqui nessa aba do nome da página, vai aparecer o nome da página e um asterisco, informando que a página não foi salva ainda. Quando eu salvo, esse asterisco vai sumir, tudo bem? Então, cliquei em sim, e aqui já está aparecendo o código entre o body e o /body. Tranquilo até aí, pessoal? E também, aquilo que eu falei, o asterisco sumiu, dizendo que eu não fiz nenhuma modificação na página e a página está salva por completo. Não necessito mais salvar a página. O asterisco, então, mostra quando eu preciso salvar a página para poder a página ficar atualizada no disco, tá bom? Bom, seguidas as formalidades, a gente vai voltar para o nosso slide, né? Então, o que eu fiz na aula de hoje, né? Para achar mais didático, eu fui fazendo aqui no PowerPoint e vou deixar o código disponível para vocês lá na pasta do Dropbox. Então, se você não tem acesso ainda, peça acesso a essa pasta é importante para a gente. Eu só quero que você entenda o passo a passo da aula de hoje. A disciplina Web 2 ela é muito ligada à disciplina Projeto Final. Então, o ideal é que todos os alunos do grupo estejam programando para poder ir mais rápido. Com as aulas que eu estou tentando projetar, eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo poder acompanhar as aulas, ok? Então, o que acontece? O professor acabou de falar da estrutura de uma página HTML, que tudo acontece entre as tags entre as linhas 5 e 7, entre o body e o /body. Se eu quiser que alguma coisa apareça na tela, eu coloco aqui dentro. Tudo bem? Então, as informações do título da página, né, aqui não faz sentido para a gente mexer agora, são apenas informações que está em vermelho ali que não vão aparecer na tela. Eu só queria que vocês dessem uma olhada na linha 6, onde eu tenho lá um link rel, né, e tenho toda uma linha, né, que está tratando dos arquivos em CSS, do arquivo CSS da página, né? Eu vou explicar isso mais na próxima aula. Mas uma coisa que eu queria falar é que esse sinal de maior, asterisco e dois hífens diz que você está iniciando um comentário, né? Um comentário em HTML, que é terminado pelo hífen e sinal de maior. Tá? Então, sinal de menor, asterisco, hífen é um comentário, e dois hífens e sinal de maior termina o comentário da página. Tudo bem? Então, vamos avançar. Então, o professor começou lá, entre as linhas 9 e 16, ele colocou lá o comando div, né? O div dizendo que é um container. O comando div, né, serve, é dito tecnicamente chamado de container, né? Então, o que é um container? Um container é algo que eu vou colocando coisas ali dentro. E nesse caso, eu tenho dois containers aqui. Um chamado container, né, porque ali tem, na linha 9, você tem class igual a container. Então, eu criei um container chamado container. E na linha 13, eu criei outro container chamado content, né, o conteúdo em inglês. Então, o que é interessante? Eu posso agrupar elementos da minha tela dentro de um container. Tudo bem? E no CSS, eu posso me referir a esses containers dando propriedades gráficas e de cor, independentemente para cada container. Tudo bem? Então, a ideia do container é justamente isso. Tá bom? Eu comecei com um outro container chamado login. Então, tenho três containers aí. Container chamado container, um outro container chamado content e outro container chamado login. A gente vai aprender por que disso melhor na próxima aula, tá bom? Bom, avançando. E aí eu criei, dentro do container login, um elemento chamado formulário. Um formulário
É como se fosse um formulário de papel, né? Você tem lá um conjunto de campos que você tem que preencher e esse conjunto de campos juntos tem um significado. No nosso caso da aula de hoje, vai ser um formulário onde o usuário vai colocar o seu login e a sua senha, vai apertar um botão e isso vai me levar para uma outra página, tá bom? Que é uma página que vai verificar se o login e senha do usuário realmente existe. Então, eu estou criando um formulário, então eu faço isso através do comando form do HTML. Tudo bem até aí? Esse método post, né? A gente aprendeu em programação para web no método get, né? O mundo real, geralmente a gente não usa muito o método get por questão de segurança, a gente vai usar o método post. Então, esse método post é um método novo que é usado muito amplamente quando você programa em páginas PHP. Tá? Então, só memoriza que você tem que colocar o valor post agora e não get. Tudo bem? Então, nós criamos aí um formulário e vamos avançar. Bom, criado o formulário, o professor criou ali um rótulo, né, um label, quer dizer, um texto na tela, tá? Então, eu posso pegar um texto na tela também e colocá-lo entre as tags label e barra label, indicando que ele é um rótulo. O rótulo é um texto, tá? E aí eu posso nomear esse rótulo, mas a princípio eu só estou fazendo isso e ele não tem muita utilidade agora, só vai ter utilidade no CSS. Mas na linha 20, eu tenho realmente um elemento, que eu vou chamar de input. Input é uma caixa de texto onde o usuário digita qualquer coisa ali. Então, o input seria esse elemento aqui, ó. Bem? Dúvida até aí, pessoal? Então, esse aqui é o rótulo, que é um texto solto na tela. Esse aqui também poderia ser um rótulo, tá? Mas esse aqui é um label. Se eu não me engano, Java tem um conceito de rótulo, né, que é o JLabel, né? Não sei se vocês já estudaram. Você tem lá um elemento chamado JLabel. Aqui é um input, aqui é um label, tudo bem? E esse input, ele tem um nome, né? Qual é o nome dele? Nome, underline, login, tudo bem? Aqui, ó, nome, underline, login. Ele tem um ID, esse ID não é importante para a gente agora, mas o nome é uma propriedade importante para uma caixa de entrada. Required significa que ele é um campo que você tem que preencher obrigatoriamente, tá? E ele é do tipo texto, tá? O texto ele pode ser tanto números, ele é alfanumérico, pode ser tanto número quanto letra. E o placeholder é o que ele vai ter quando eu carregar a página. Nesse caso, ele vai ter e está escrevendo a mesma coisa aqui que eu coloquei aqui. Esse código, pessoal, eu vou falar no final, é um código, ele não é da minha autoria, mas eu estou explicando ele por achar que ele é mais didático. No final eu vou dar a citação dessa página, tá bom? Então nós fizemos aí uma caixinha onde está escrito assim, seu nome, tudo bem? Vamos fazer uma outra caixinha que também está escrito sua senha, ou senha, vamos lá. Então eu coloquei aqui, entre as linhas 23 e 27, está ali a caixinha, tem um label escrito sua senha, e tem uma outra caixinha chamada senha login. Tudo bem? Então eu tenho uma caixinha chamada nome login em cima e tem uma caixinha chamada senha login embaixo. Agora está faltando o que, pessoal? Está faltando eu colocar o botãozinho para a gente poder clicar e passar para uma outra página. Tudo bem? Professor, quando a gente clicar no botão, a gente vai para qual página? Por enquanto, nenhuma, porque na linha 16 o parâmetro action está vazio, né? A gente tem que colocar aqui no parâmetro action qual vai ser a próxima página que a gente vai avançar. Isso a gente vai aprender na terceira aula depois dessa, né? Essa é a primeira, segunda e a terceira aula a gente vai aprender a mexer com esse parâmetro action. Tudo bem? Eu não sei, agora vamos botar o botãozinho. Como é que eu boto o botãozinho? É um outro input chamado submit. Então, esse submit é um botão de submissão, né? Submeter a informação do formulário para alguma outra página. Então, quando eu clico no submit,
ele vai diretamente para a página que está escrito aqui no parâmetro action da linha 16, tá? E o value significa o que vai estar escrito nesse botão submit, tá bom? Então, aqui vai estar escrito a palavra logar. Bom, pessoal, se tudo deu certo, né, a gente já criou nosso formulário de login, a nossa tela inicial de login que a gente vai usar no projeto final. Para fazer uma firulinha ainda, eu ainda acho interessante você perguntar para o seu usuário se ele ainda não é cadastrado, né? Então, aqui você coloca aqui a palavra ainda não tem conta, né? E aí você coloca aqui um link para ele se cadastrar. No meu caso, ele não está indo para lugar nenhum, porque eu ainda não tenho a tela de cadastro. Assim que a gente criar a tela de cadastro, a gente vai voltar na tela de login e colocar o endereço da tela de cadastro. Esse jogo da velha que indica que essa página não vai para lugar nenhum, quando você clica nela, ela permanece nessa mesma página, tudo bem? E aqui eu dou os créditos da onde veio esse código-fonte, tá bom? Essa é a nossa aula 2, né? A gente aprendeu bastante coisa. Mais uma vez eu reitero a importância de vir sempre na tela, nessa aula e tentar fazer essa tela. É importante, né, dar, né, a importância para a Web 2 no projeto final e eu espero que vocês estejam bem. Qualquer dúvida, mande um e-mail institucional, professor. Não deixem de perguntar. Fiquem bem.